Beleza, vamos lá. Então, da aula de quarta-feira, né? Quarta-feira, ficou faltando alguma coisa dessa aula, né? Da aula 14 para eu falar. Então, basicamente, o que ficou faltando foi, eu acho que a definição, se não me engano, eu fiz a definição aqui a definição dessa métrica. Essa métrica aqui, só um minutinho que eu vou permitir aqui mais uma pessoa entrando na sala. Beleza. Então, eu defini uma métrica, que é essa métrica ρ, que é chamada de métrica SUP. Então, ela é construída da seguinte maneira. Essa métrica ela vale para o seguinte espaço, que é o espaço de funções limitadas. Tá bom? Esse espaço aqui que eu defini na aula passada. É o espaço de funções limitadas que vão de x até y. Tá bom? Então, onde y é um espaço métrico. Então, eu defino essa métrica, que é a métrica do SUP, a partir da distância em y. Tá vendo? Ó? A métrica entre dois elementos nesse espaço, ela é definida a partir da distância que foi definida de outra métrica, que foi definida em y. Ou seja, você pega aqui o supremo das distâncias entre f e g definidas no ponto x. É claro, quando você pega um x no espaço topológico x maiúsculo, f de x e g de x vão estar em y, então faz sentido essa métrica aqui. Então essa é uma métrica que é uma métrica para o espaço de funções limitadas, que é chamada de métrica de SUP, e a gente usa ela. Algumas observações a respeito dessa métrica. Então, a primeira é que essa métrica está bem definida pelo seguinte motivo. Porque se eu tenho duas funções que estão nesse espaço, as duas funções são limitadas. Agora, sendo elas limitadas, significa que dentro de y, né, a imagem dessas duas funções são conjuntos limitados. Mas a união são subespaços limitados. Mas a união de dois subespaços limitados continua sendo limitado em y. Tá bom? Então, quer dizer que faz sentido eu pegar a distância entre dois pontos que estão dentro dessa união. Então, eu estou pegando o f de x que está aqui, o g de x está nesse outro subespaço. Mas, como esse conjunto ele é limitado, tá certo? Então, isso aqui não vai ser algo ilimitado. Essa métrica está bem definida como um número real. Então, eu posso pegar o sup. Tá bom? Então, essa é a primeira observação. A outra é que toda vez que o x for compacto, o que vai acontecer? Essa métrica ela foi definida, a gente acabou de definir, para espaços que são limitados, tá bom? Espaço de funções limitadas. Agora, se o x for compacto, então essa métrica do SUP, peraí que eu vou autorizar mais uma pessoa. Ok. Então, o que vai acontecer? Essa métrica do SUP, ela também vai ficar definida nesse conjunto aqui, que é o CXY, de funções contínuas. Por quê? Porque, sendo x contínuo, o que vai acontecer é que o espaço métrico, sendo x compacto, quer dizer, sendo x compacto, o que vai acontecer é que o espaço métrico compacto também é limitado. Então, eu consigo fazer a definição agora dessa métrica do SUP aqui nesse subconjunto CXY. Outra observação importante, se f e g são funções desse conjunto de funções limitadas, então a métrica, lembra dessa métrica aqui, a gente pode tomar agora essa métrica, que é essa métrica, quando a gente usa o barra, né? Peraí, rapidinho. Quando a gente usa o barra, lembra assim, d barra de x e y, estou fazendo aqui no canto, é igual ao mínimo de d de xy e 1. Lembra disso? Que a gente pega sempre o mínimo entre d de xy. Isso aqui é chamado de métrica do limite padrão. Lembra? Relativamente a d. Agora veja aqui o que eu estou fazendo. Eu estou pegando agora o mínimo entre a métrica do SUP e 1. Ou seja, essa métrica aqui é a métrica do limite padrão para a métrica do SUP. Tá bom? Mas o que acontece? A métrica do limite padrão para a métrica do SUP, o que essa igualdade está dizendo é que é a mesma métrica uniforme, que é a métrica que nós definimos lá em cima. Quem que é a métrica uniforme, só para lembrar? Quem que é o ρ barra
o ρ barra de f e g vai ser exatamente o supremo da distância de d barra, né, de f de x, g de x, tal que o x pertence a x. Essa é a métrica uniforme. Tá bom? O que eu estou dizendo é que a métrica uniforme ela vai ser a mesma que essa aqui, ó, o mínimo de ρ de f de x e 1. Tá bom? Isso eu deixei para vocês verificarem que dá. No fundo é assim, você pega o sup do mínimo e o mínimo do sup, tá bom? E mostra que vai dar a mesma coisa. Beleza? Isso é para verificar. Outra coisa, supondo que y é completo, então esses caras aqui são como se é um resultado que a gente viu, né? O conjunto de funções contínuas de x em y e o conjunto de funções ilimitadas de x em y são subespaços que são fechados nesse espaço, né? Vamos lembrar que esse espaço aqui são fechados nesse espaço, que é o espaço de funções definidas de x em y, e portanto, y sendo completo, também vai ser completo. Mas aqui, ó, vamos lembrar que o que a gente mostrou é que eu estou mostrando que esses caras são fechados aqui e completos aqui usando a métrica uniforme, tá bom? Mas o que vai ocorrer também, por consequência da definição desse ρ, é que, sendo completo aqui, vai ser completo aqui também. Beleza? Então isso é uma outra coisa que vocês podem verificar, mas que não é tão difícil em razão da própria definição dessas duas métricas. Tá bom? Então agora a gente pode ir para uma definição que eu cheguei a comentar em sala de aula, mas que eu não expliquei, né? Não fiz com muito rigor. Que é o seguinte, seja uma função de x em y, onde x e y são espaços métricos, cada um com a sua respectiva métrica, eu estou chamando de dx e dy. A função ela é chamada de mergulho isométrico toda vez que a distância for preservada, ou seja, você pega dois elementos em x e pega as imagens desses dois elementos em y. Se a métrica entre x e y for igual à métrica, isso aqui lembrando, a métrica entre x e y é uma métrica que está em x. Tá, mas toda métrica, né, quando você calcula a métrica entre dois pontos, você vai ter um número real. O que a gente está dizendo é que esse número real vai ser igual, quando é mergulho isométrico, vai ser igual ao número real que é dado pela distância entre as imagens desses pontos, em y. Tá bom? Então é isso que vai acontecer quando a gente tem um mergulho isométrico. É claro, o que vai acontecer consequentemente, né, dado que essa função ela tem essa propriedade, o que vai acontecer é que essa função vai ser injetiva. E se ela é injetiva, por isso que faz sentido falar de mergulho. Sendo ela injetiva, significa que a imagem de x aqui em y vai ser uma cópia de x. Tá bom? Então, eu tenho uma cópia de x aqui, tá bom? Que é isométrico ao x. Então, a gente chama de mergulho isométrico. Ok, gente? Então é isso aí, dado que a gente já sabe agora aqui que é o mergulho isométrico, vamos para o último teorema da aula 14, que é x deu um espaço métrico, existe um mergulho isométrico de x em um espaço métrico completo. Então, eu cheguei a comentar isso na sala também. Então, você tem um espaço métrico, veja, um espaço métrico, só isso, que só tem essa hipótese, é um espaço métrico. Então, o teorema está dizendo que existe um mergulho isométrico de x em um espaço métrico completo. Ou seja, você consegue uma isometria de x com outro espaço, e esse outro espaço ele é completo. Tá bom? Agora, o que é mais interessante é onde que vai ficar essa cópia isométrica de x. Essa cópia isométrica de x ela vai ficar exatamente dentro de Rx. Tá? Isso é interessante e importante. Né? Por que é importante? Porque esse é um espaço que muitos matemáticos trabalham. Né? Então, de fato, esse resultado é bastante interessante. E para provar ele, então, o que você tem que fazer? Você tem que construir, então, uma isometria. Né? Você tem que construir um mergulho isométrico, que é uma função. Então, veja, primeiro, você pega como que a gente vai demonstrar isso? Você pega primeiro o espaço de todas as funções limitadas de x até r. Tá? E esse espaço eu vou usar a métrica agora, a métrica do sup, que é a métrica que eu acabei de definir ali em cima. Essa é a métrica do sup. Então pega esse espaço
esse espaço aqui é completo. Uma das observações que eu fiz foi essa, né? Essa aqui esse espaço, ele é um espaço completo com a métrica do ρ, que é a métrica uniforme, e também vai ser completo com... eu falei compacto, né? Acho que eu falei compacto. Esse espaço ele é completo com a métrica do ρ, que é a métrica uniforme, e também vai ser completo com essa métrica. Tá? Então, o que a gente faz? Ó? Você vai fixar, então, um x aqui no conjunto x e vai definir a seguinte função. Olha essa função. Ó. Você pega um cara de x e leva no φ de a. Tá bom? Estou definindo a função φ de a, assim, φ de a como sendo a distância entre x e a e a distância menos a distância entre x e x0. Estou definindo assim. Então, veja, claro que isso aqui está nos reais, né? Estou pegando a distância, essa aqui é uma métrica, é uma métrica para x, então essa métrica aqui vai me dar um número real. Tá? Eu esqueci de dizer aqui que o A também é um cara de x, né? Beleza? Esse Azinho aqui é um cara de x. Então, eu vou definir desse jeito aqui. Beleza? Então, esse cara aqui é limitado, eu deixei como exercício. Vocês vão olhar que essa função é uma função limitada dentro dos reais. Tá bom? Ou seja, a imagem dessa função nos reais vai me dar um conjunto limitado. Beleza? Isso fica como exercício. Agora, sendo essa função φ de A limitada, essa função é uma função desse espaço aqui, que é o espaço de funções limitadas de x até r. Tá? E agora eu vou definir uma outra função, que é essa φ maiúscula aqui, que vai de x até o espaço das funções limitadas de x até r. Da seguinte maneira, você pega um ponto aqui, em x, pega o A, e leva em φ de A. Quem que é o φ de A? É essa função limitada aqui em cima. Tá? Então tá, você pega um elemento e leva numa função aqui, que é uma função limitada. Então agora, quando eu pego, o que vai acontecer quando eu calculo a distância? O que eu quero mostrar? Né? Eu vou mostrar que essa função aqui ela é uma isometria, um mergulho isométrico. Então eu tenho que mostrar que a distância entre dois pontos aqui em x, com a métrica de x, vai ser igual à distância das imagens dessa função aqui. Tá bom? Mostrar isso, que é igual à distância dessas imagens aqui, nesse espaço de funções limitadas. Então você pega, quem que é a distância entre a imagem de dois pontos aqui? Você pega A e B aqui, pega a distância, a imagem desses dois aqui, vai dar um φ de A e um φ de B. Quem que é a distância entre esses dois pontos aqui? Vai ser dada pela métrica do SUP. Agora a métrica do SUP, vamos lembrar, a métrica do SUP, deixa eu voltar um pouco aqui, como ela é definida. Olha só, a métrica do SUP, ela vai ser o supremo da distância entre as imagens, tá vendo? De duas funções. Ok? Então, é lógico que essa D aqui é a distância em Y. Então, veja, eu estou pegando funções que são definidas de x em y e estou definindo essa métrica nesse espaço de funções como sendo o supremo da distância entre as imagens de x e y de fg para todo x em x. Mas aqui no nosso caso, que é um caso particular, o nosso y lá, né, no lugar do y tem o r aqui, certo? Que é o conjunto dos reais, e eu estou usando no conjunto dos reais, sempre a gente faz isso. Quando você não fala quem é a métrica dos reais, você está usando a métrica padrão. Então, ou seja, a métrica do sup nesse conjunto, ela vai pegar o supremo, né, da métrica padrão das imagens das duas funções. Então, eu pego duas funções aqui, nesse conjunto. Quem que é a distância entre esses dois pontos aqui, essas duas funções? Vai ser o supremo da diferença entre as imagens para todo x. Veja, isso aqui é exatamente a métrica padrão dos reais, né? Tá bom? Então, beleza. Aí, o que acontece? Só que esse φ de AX e o φ de BX, a gente definiu ele aqui em cima como sendo a distância entre a x e a menos a distância entre x e x0. Então, substituindo aqui esses dois caras, olha quem fica dentro do módulo d de xa menos d de x0 menos d de xb menos d de xx0. Aí corta, 9 fora, sobra
D de XA menos D de XB. Foi o que sobrou, beleza? Então, quer dizer, calcular a métrica do sup aqui dessas duas funções vai ser exatamente eu avaliar a diferença entre a distância de x para A e a distância de x para B, tá? Em módulo, a diferença entre essas no módulo, entre essas distâncias, para todo x pertencente ao x. Mas veja, esse módulo aqui, ó, esse módulo aqui, a distância entre x e A e x e B, isso aqui é menor ou igual que a distância entre A e B. Isso aqui vem de onde? Isso aqui vem exatamente da desigualdade triangular, né? Você pode fazer assim, ó. A distância entre x e A mais a distância entre A e que seria entre A e B. Isso. Aqui, ó. Isso aqui tem uma desigualdade triangular, que é maior. Desculpa. Isso aqui é maior ou igual que a distância entre x e B. Beleza? Aí o que eu posso fazer? Eu pego agora então o D de XA e passo ele para a esquerda. Então vai ficar exatamente assim, né? Vai ficar assim, ó. D de XB menos o D de XA. Isso aqui vai ser menor ou igual que o D de AB. Tá certo? Aí eu faço a mesma coisa, agora trocando, ao invés de usar o XA, eu uso o XB. Uso do mesmo jeito e eu vou chegar na seguinte desigualdade. Vou chegar aqui o D de XB menos o D, não, fica assim, ó, na verdade vai ficar o D de XA menos o D de XB menos o D de XB vai ser menor ou igual que D de AB. Ficou confuso, mas isso aqui é da desigualdade triangular. Então, olha aqui, você tem D de XB menos D de XA e D de XA menos D de XB. Então, eu posso pegar o módulo. Tá bom? Por isso que eu pego o módulo. Então, isso aqui vai dar exatamente que o módulo dessa diferença vai ser menor ou igual que D de AB. Tá? Ok, ficou confuso aí, depois volta lá na aula, vai ficar gravada e confere, tá, os detalhes. Às vezes exatamente da desigualdade triangular. Ok, mas veja, então eu estou pegando o supremo de todas essas diferenças, fazendo o x variar, tá? Supremo de todas essas diferenças, mas para cada uma delas eu sei que essa diferença é menor ou igual que isso aqui. Ou seja, o supremo, então, de todas, né, o supremo, considerando todas, ainda vai ser menor ou igual que D de AB. Então, eu já tenho uma desigualdade. Ó. Eu quero mostrar que essa distância é igual a essa distância, mas uma eu já concluí. Tá bom? Só que agora, ó, se você pegar o x igual a A, o que acontece? Ó? Pega aqui essa diferença. Se vale para todo x em x, então eu posso, o A também é um elemento de x, então em particular vale para x igual a A, tá bom? Então eu pego aqui esse módulo, quem que vai ser o módulo? Olha só, o módulo aqui para todo x. Vou pegar então o módulo, coloco o A no lugar do x, vai ficar D de A menos D de AB, tá bom? Só que D de A é zero, né? Então ficou menos D de AB. Então o que eu estou concluindo? Que quando eu olho para o A, para o x igual a A, essa conta aqui vai dar exatamente o D de AB, tá bom? Dá exatamente o D de AB. Então quer dizer que o D de AB faz parte dessa conta aqui, ó. E eu quero, quem que é o ρ de φ de A até φ de B? É o supremo dessas contas. Mas esse D de AB vai aparecer aqui nesses valores que eu estou tomando o supremo, tá bom? Então isso significa que o D de AB tem que ser menor ou igual que o ρ, porque o ρ é o supremo. Esse D de AB, repito, está aqui. Só que o ρ é o supremo, então a desigualdade contrária. Então eu mostrei que as duas desigualdades, então, portanto, vale que φ é um mergulho isométrico. Tá bom? Esse é o resultado. Então, a partir daí a gente faz a seguinte definição. Ó. Seja x um espaço métrico e h uma isometria, um mergulho isométrico, onde y é um espaço métrico completo, então o subespaço fechado f de x barra, que está aqui em y, é o espaço métrico completo chamado de completamento de x. Tá bom?
Esse cara aqui, então, vai ser o completamento de x. Beleza, gente? Então é isso. E deixei como exercício que completamentos são únicos a menos de isometrias. O que você tem que fazer? Aqui é uma brincadeira com setas, né? Que você vai fazer. Você pega mais de uma isometria, né? E aí você vai pegar os espaços, tá bom? Que essas isometrias de x vão levar em y, e depois mostrar que esses conjuntos têm que ser, no fundo, o mesmo, tá bom? Ou seja, os completamentos são únicos. Daí você faz a composição de isometrias, vai mostrar que isometria, esses caras têm que ser únicos, tá bom? Eu acho que é assim que eu não fiz o exercício não, mas eu acho que é assim que faz, tá bom? Então beleza, vamos para a aula 15 então. Já passou bastante tempo, né? Agora sim a gente vai entrar na aula de hoje. A aula que estava prevista para hoje. Então começa aqui, ó, compacidade em espaços métricos. Logo no início da aula a gente tem que fazer uma observação que se refere à aula anterior, inclusive, que é a seguinte, ó. O que a gente mostrou? Que x sendo um espaço métrico completo, se somente se toda sequência de Cauchy tem subsequência convergente, né? Então veja, a gente definiu antes que espaço métrico ele é completo quando toda sequência de Cauchy converge, foi isso que a gente definiu. Mas a gente está dizendo que ele é métrico se somente se... Não, a gente definiu que espaço métrico completo, toda sequência admite... Não, toda sequência de Cauchy é convergente, isso mesmo. É que eu estou dizendo que toda sequência de Cauchy tem subsequência convergente. Mas isso implica, olha só, qual que é a implicação desse resultado? Uma implicação direta que nós não comentamos, mas que é importante, ó. Isso implica que todo espaço métrico compacto, ele vai ser também completo. Por quê? Porque um outro resultado, que foi da aula 10 ou aula 11, não lembro, nós mostramos o seguinte, se x é um espaço métrico, o que vale é que compacto é a mesma coisa que sequencialmente compacto. E sequencialmente compacto é dizer que toda sequência tem subsequência convergente, tá bom? Então, em razão disso, se você tem uma sequência de Cauchy, né, esse resultado aqui está dizendo que toda sequência de Cauchy tem subsequência convergente, então quer dizer que a sequência de Cauchy vai convergir, tá bom? Então quer dizer que o x espaço métrico também vai ser compacto, quer dizer, se ele é compacto, ele é completo. Vai ser completo por esse resultado, e sendo completo vai ser compacto. Então é isso. Espaço métrico compacto vai ser completo. Verdade é o contrário, né? Sendo compacto vai ser completo, tá bom? Então vamos lá. Então essa é a informação importante, né? Você tem um espaço métrico compacto, ele vai ser então completo. Tá bom, gente? Então, podemos perguntar então sobre quais condições o espaço métrico completo vai ser compacto. Então vamos lá. O que a gente garantiu aqui é que compacto implica incompleto. Tá? Agora, quais são as condições então para completo ser compacto? Bom, e agora a gente começa a fazer novas definições. Eu vou definir um espaço métrico totalmente limitado. O que é espaço métrico totalmente limitado? Toda vez que você der um epsilon maior que zero, você vai garantir a existência de uma cobertura finita para esse espaço. Mas não é uma cobertura finita qualquer, é uma cobertura finita de bolas abertas de raio epsilon. Então veja, dado um espaço métrico X com a métrica D, ser totalmente limitado significa que para todo epsilon maior que zero, você consegue uma cobertura para X por bolas de raio epsilon. Claro, quando a gente está falando de bolas, eu posso falar de bolas porque é um espaço métrico, né? Então eu consigo bolas que são esses abertos básicos aqui da topologia métrica, né? Então eu consigo uma cobertura finita por bolas, toda vez que ele for totalmente limitado. Então alguns exemplos, ó. O espaço real com a métrica do limite padrão, ele vai ser... Peraí. Ah, sim. Aqui, ó. O espaço R com a métrica do limite padrão. Olha o que a métrica do limite padrão ela diz, né? Lembra dela? Ó? D barra
dados 2 pontos dos reais, eu quero o mínimo entre o módulo de B menos A e 1. Então, o que a gente pode dizer é que, dados 2 elementos quaisquer dos reais, com essa métrica aqui vai ser sempre menor ou igual que 1. Então, tem um limite para os reais. Os reais, então, vai ser limitado com essa métrica. Tá bom? Mas ele não é totalmente limitado. Então, como que você verifica que ele não é totalmente limitado? Porque basta você pegar um epsilon que é menor do que 1. Então, pensa, como que você vai cobrir R todo com bolas, com um número finito de bolas de raio epsilon menor do que 1? Tá? Então, você não consegue. Então, definitivamente, você tem que R, ele é limitado com a métrica do limite padrão, mas não é totalmente limitado. Isso aqui é só para ficar claro o que significa ser totalmente limitado. Exercício que eu deixo para vocês. Ó. X totalmente limitado implica em X limitado. Tá? Se ele é totalmente limitado, então ele vai ser limitado. Tá? Não é difícil, né? Você pensar. Você consegue cobrir, sendo totalmente limitado, você consegue cobrir o espaço todo por bolas. Dado um epsilon, você consegue cobrir por bolas, tá bom? De raio epsilon. E um número finito de bolas. Então, é claro, se você pegar todas essas bolas, né, e pegar e somar o tamanho de cada uma dessas bolas, você vai encontrar um limite para todo x dentro dessa métrica, né, da métrica associada ao espaço. Então, esse aqui é um exercício que eu deixo para vocês fazerem. Outro exemplo. A gente sabe que R é completo, né? Mas, olha, agora ele é um espaço completo, mas ele não é totalmente limitado. É que eu estou usando métrica padrão agora, tá bom? Agora, ele é completo e não é totalmente limitado. Claro que não é totalmente limitado, né? Que eu teria que cobrir todo o R por bolas, para todo o epsilon, cobrir por bolas, o número finito de bolas de raio epsilon. Isso é impossível em R com a métrica padrão. Agora, olha o subespaço fechado AB de R. O intervalo fechado. A gente sabe que ele é completo, né? Fechado incompleto é completo. Ele é completo. E ele também é totalmente limitado. De fato, né? Já que ele tem um tamanho, né? Ele é limitado de A até B, beleza? Aqui em R, se ele é limitado de A até B, então eu consigo, dado um epsilon, você pega tipo B menos A e divide por o epsilon que você pegou, você vai ter um número finito de bolas que você consegue cobrir isso aqui. Beleza? Então é mais ou menos essa que é a ideia. Então, você consegue ver que isso aqui é totalmente limitado. Agora, o espaço aberto como subespaço de R com a métrica padrão, ele não é completo. A gente já viu isso também, né? Esse aberto não é completo. Mas ele é totalmente limitado pelo mesmo motivo que a gente conseguiu uma limitação, mostrar que é totalmente limitado o espaço fechado. Então a gente consegue mostrar, mas nesse caso ele não é completo, porque é um espaço aberto. E aqui é fácil por mostrar que não é completo, né? A gente já fez, mas você pega uma sequência de pontos que converge para B, tá bom? Essa sequência é limitada, mas ela não é, o limite dela não está em AB, tá bom? Gustavo, você quer fazer uma pergunta? Não, aqui ó. É aqui ó, acabei de falar. Pega R com a métrica do limite padrão. Ele é limitado, mas não é totalmente limitado. Tá bom? Como? Mostrar que é totalmente limitado implica limitado, você consegue. Deixei como exercício. Mas a volta não vale. Uhum. Ah, você... sim, é verdade. Mas você teria que mostrar que é para todo epsilon. Então pega epsilon menor do que 1. Aí, aí já não dá. Então teria que ser para todo epsilon. Então por isso que não é totalmente limitado.
Bom, eu entendi sua pergunta e eu tinha exatamente a intuição disso, por que isso valia, mas eu não estou conseguindo lembrar agora. Eu pensei nisso antes da aula, fiz a mesma pergunta, me fiz a mesma pergunta, consegui a resposta, mas agora eu não estou lembrando. Mas se eu lembrar, eu te falo, tá bom? Eu me fiz essa mesma pergunta que você fez, mas no decorrer aqui pode ser que eu consiga lembrar, tá bom? No decorrer da aula. Mas valeu pela pergunta. A pergunta é boa. Então vamos lá. Continuando, agora eu quero mostrar o seguinte teorema. Um espaço métrico ele é compacto se somente se é completo e totalmente limitado. Viram agora? Então veja, a gente já tinha dito que se o espaço ele é compacto, ele vai ser completo. Tá bom? Agora, para ser completo, quando ele é completo, o que precisa para ser compacto? Tá? Então, se ele for completo e totalmente limitado, aí veio a definição, então eu consigo garantir que ele vai ser compacto. Tá bom? Então vamos para a demonstração. Primeiro, a parte da ida é mais simples, porque o espaço métrico compacto ele é completo, aquela afirmação que a gente fez lá em cima. Tá bom? E eu teria que mostrar que ele é totalmente limitado. Beleza? Mas, pensa, ele não é compacto, o espaço X? Então faz o seguinte, pega um epsilon e faz uma cobertura, se ele é um espaço métrico, então eu consigo cobrir todo o espaço por bolas de tamanho epsilon. Faz o seguinte, pega para todo ponto, você garante a existência de uma bola que contém um ponto. Então pega todas essas bolas, você tem uma cobertura infinita de elementos para X, de bolas, né? Um número infinito de bolas para X. Mas X não é compacto? Então, desse número infinito de bolas, você consegue uma subcobertura, um número finito de bolas, portanto, que cobre ainda X, porque ele é compacto. Certo? Então, quer dizer que, sendo compacto além de completo, ele também vai ser totalmente limitado. Isso vale para todo epsilon. Beleza? Porque para todo epsilon, repito, eu consigo sempre para todo ponto, eu consigo uma bola de raio epsilon que contém aquele ponto. Então eu faço uma cobertura para X, por abertos. Beleza? Então, continuando agora a volta. A gente vai mostrar que, se o espaço é completo e totalmente limitado, ele é compacto, basta eu mostrar que ele é sequencialmente compacto. Por quê? Porque sendo sequencialmente compacto, ele é compacto, porque é espaço métrico. Então, espaço métrico sequencialmente compacto, pontualmente compacto, lembra? E compacto é equivalente. Então, beleza. Continuando, então vamos lá. Vou mostrar então que X é sequencialmente compacto. Sendo ele completo e totalmente limitado, então ele vai ser sequencialmente compacto. Isso que eu vou mostrar. Então, como que a gente faz? Eu vou pegar uma sequência, tá bom? E mostrar que essa sequência admite uma subsequência convergente. E isso basta. Pega uma sequência em X, sequência qualquer, mostra que ela admite uma subsequência convergente. Isso é dizer que ela é sequencialmente compacto. Tá bom? Então deixa eu fazer um desenho aqui para tentar mostrar o que esse resultado está dizendo. Que é assim. Se eu lembro. Que é assim. Vamos supor que você tem X aqui. Né? E aí, esse é o espaço X. E daí você tem uma coleção de bolas. Você tem uma coleção de bolas que cobre, coleção finita de bolas, que cobre todo o espaço. Tá? E aí você pensa o seguinte, o Xn é uma sequência que está aqui dentro. Está aqui dentro. Só que Xn tem infinitos elementos, certo? Se tem infinitos elementos, você pode garantir, Xn é uma sequência, a definição de sequência é infinitos pontos. Então, você pode garantir então que existe uma infinidade de elementos dessa sequência que vai estar dentro de uma dessas bolas. Pode ser que todas as bolas tenham uma infinidade de elementos dessa sequência, mas pelo menos uma vai ter. Vocês concordam?
Porque, claro, né, pô, x tem infinitos elementos aqui, então você vai ter, você está pegando aqui xn tem infinitos elementos, então esses infinitos elementos você vai ter que encaixar nessas bolas. Então, pelo menos uma delas, digamos, essa aqui, ela vai ter infinitos elementos de xn, tá bom? Então, pega, então, porque ó, xn é uma sequência, né, para n pertencente aos naturais. Agora pega, então, o que eu estou dizendo? Ó, vai ter uma infinidade de elementos aqui dessa sequência. Eu vou chamar de xi. Tá? Com o i variando, veja, numa sequência, num subconjunto de n que eu vou chamar de J1. Tá? Então, J1 está contido em n. Certo? Então, é assim que constrói subsequência. Lembra? Você pega um subconjunto dos naturais. Então, e aí pega, então xn está definido para cada elemento aqui dos naturais, então você pega a subsequência, você tem uma coleção de elementos aqui indexados por elementos desse J1, e todo mundo aqui ó, vai estar, esses caras que eu estou pegando, né? Eu estou pegando tudo dentro da mesma bola aqui. Tá bom? Vou chamar essa bola aqui de B1 agora. Beleza? Só que B1, veja, quando eu peguei essa... o fato dele ser sequencialmente, ser totalmente limitado, diz que para todo epsilon eu consigo essa coleção de bolas, essa coleção finita de bolas. Então eu peguei, na hora de escolher essa coleção aqui, eu escolhi um epsilon, tá bom? Escolhi um epsilon. Agora eu vou pegar um outro epsilon. Tá? Eu vou pegar um epsilon que é menor do que esse aqui. Tá? Então vamos supor, se eu pegar esse epsilon aqui igual a 1, podemos começar assim. A ideia da demonstração é assim. Pega o epsilon igual a 1. Aí eu consigo essa coleção de bolas. Beleza, então vale para todo epsilon. Então agora eu vou pegar epsilon igual a meio. Tá bom? Epsilon igual a meio. Pegando epsilon igual a meio, o que vai acontecer? Agora eu posso, então, construir, já que ele é totalmente limitado, eu vou construir uma outra sequência aqui, uma outra coleção, quer dizer, de bolas, agora de raio menor, né? De raio menor. Meio agora. Mas também vai ser uma coleção finita. Tá bom? Conseguir uma coleção finita que vai cobrir todo o X. Novamente, agora olha só para essa sequência em particular. Essa sequência está dentro do B1, tá? Mas essa sequência, ela tem infinitos pontos. Então, novamente, mais um desses caras aqui, ó, mais um desses caras vai ter que ter uma infinidade de pontos dessa sequência. É claro, como essa sequência está toda no B1, então vai ter que ser um desses abertinhos aqui de raio meio que está intersectando aqui o B1. Então aqui eu vou tirar um outro conjunto, ó, o B2. Tá? E vou tirar uma outra sequência. Então você tem uma infinidade de pontos dessa subsequência que está aqui dentro de B2. Está aqui agora, dentro de B2. E agora, esses elementos, eu vou dar um nome para esses elementos. Os elementos dessa subsequência que estão dentro de B2 vão ser os elementos do tipo xi com i, vou fazer j, né? Eu fiz j lá no texto. Com j pertencente agora um j2, que ainda é um subconjunto dos naturais. Em particular, ele é um subconjunto do J1. Ok? É um subconjunto de J1. Beleza? E aí continuo a construção. Veja só que legal. Ó. O que eu estou fazendo? Epsilon igual a 1, eu tomei uma bola B1. E eu tenho uma subsequência que está lá dentro. Para epsilon igual a 1 sobre 2, eu peguei uma bola B2. E peguei uma subsequência que está todo mundo lá dentro. E aí vou continuando a construção. Até chegar no epsilon igual a 1 sobre k, beleza? E vou chegar à conclusão, então, que existe um BK, que é uma bola, usando o mesmo argumento, e vou conseguir uma sequência XJ com J pertencente agora a um JK. Esse JK, que não é Juscelino Kubitschek, está contido dentro dos naturais, está dentro dessa cadeia aqui, né? Beleza? Estou continuando o argumento. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Parei aqui. Agora eu vou dizer o seguinte, ó. O que eu posso concluir? Se todo mundo dessa sequência aqui está dentro de BK, e BK é uma bola que
é uma bola que tem raio igual a 1 sobre K, então o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar então que para toda a distância, aqui, ó, que a distância entre o xn e um xm dessa sequência aqui, e consequentemente da minha sequência inicial xn, para todo mundo que está o quê? O n e o m seja maior do que k, beleza? Seja maior do que k. Então, eu estou pegando aqui esses elementos, tá bom? Deixa eu ver se é maior do que k aqui. Peraí, maior do que k. Maior do que k. Não, isso aqui eu acho que não, mas... Bom, eu sei que é o seguinte, ó. Que eu vou dizer o seguinte. O raciocínio depois eu volto lá na demonstração. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre se toda a sequência está aqui dentro, então, dados dois elementos aqui dentro, eles vão estar dentro de uma bola de raio 1 sobre K. Tá bom? Então, se eles estão dentro de uma bola de raio 1 sobre K, então o que eu estou dizendo é que eu consegui um elemento, um número natural, que é o número K, tal que eu consigo, a partir desse K, eu consigo, quer dizer, esse K vai me dar um epsilon, que é esse epsilon aqui, tal que a distância entre dois caras vai ser sempre menor do que esse epsilon. Tá? O que eu estou dizendo? Então, eu peguei a sequência de xn, sequência inicial xn, construí uma subsequência de xn, e nessa subsequência de xn, valendo isso aqui, significa que, ou seja, se me der um epsilon menor do que esse ainda, eu vou conseguir um outro k. Essa que é a ideia. Se me der um epsilon menor do que esse, eu consigo um outro k, tal que eu vou conseguir um bk, e de maneira que a distância entre dois elementos dessa sequência, quaisquer dois elementos dessa sequência, ainda vai ser menor do que um epsilon dado. Tá bom? O que eu estou construindo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, que dado uma sequência xn, eu obtive uma subsequência de xn, que é uma sequência de Cauchy. A subsequência de xn é uma sequência de Cauchy. Tá bom? Para dado epsilon, eu sempre consigo um cara, tal que a partir dele, todos os elementos vão ser 2 a 2 menores do que um determinado epsilon. Então, o que eu estou dizendo é que essa sequência tem uma subsequência que é de Cauchy. Mas a nossa outra hipótese é que x, além dele ser totalmente limitado, a nossa outra hipótese é que x... Deixa eu voltar aqui. A outra hipótese é que x é completo. O que acontece com as sequências de Cauchy num espaço que é completo? Elas convergem. Então, perceberam? Peguei uma sequência. Essa aqui é a ideia da prova. Você pega uma sequência, então, tá aqui. Uma sequência em x, tá bom? Mostro que ela tem uma subsequência convergente. Ou seja, x é sequencialmente compacto. Se ele é sequencialmente compacto, ele é compacto porque é espaço métrico. Tá bom? Então, peguei uma sequência, construí uma subsequência que é de Cauchy, portanto, essa subsequência converge. Se ela converge, então quer dizer que se a subsequência converge, significa que esse espaço é sequencialmente compacto, ou seja, x é compacto. Tá bom? E aí acaba a demonstração. Agora a gente vai trabalhar com conjuntos um pouco mais interessantes, né? Do ponto de vista da análise funcional. Deixa eu apagar isso aqui, essa bagunça aqui, senão eu acabo esquecendo. Mas vocês entenderam a ideia da prova aí? Ficou claro? Depois vocês vão ler os detalhes lá, eu faço isso com mais rigor na demonstração, tá bom? Vocês vão ler com mais detalhes. Mas essa aqui é a ideia. O mais importante é vocês entenderem a ideia. Porque aí depois, quando você ler a demonstração, fica claro. Então, beleza. Vamos lá. Agora aqui. Nós vamos trabalhar agora com o espaço de funções. Tá? Voltar para o espaço de funções. Então, seja YD um espaço métrico e seja F o subconjunto do espaço de funções contínuas definidos de x em y. Beleza? Aquele espaço lá que a gente definiu na aula passada. Então, olha só. Se dado um x0 em x,
esse conjunto ele vai ser chamado de equicontínuo em x0 se para todo epsilon maior que zero existe uma vizinhança desse x0 aqui em x, tal que para todo x pertencente a essa vizinhança e todo f desse conjunto, lembra, esse é um conjunto de funções, todo f desse conjunto valer que a distância entre a imagem de f de x por f e de x0 por f, do x0, aquele x0 inicial que eu tomei, vai ser menor do que epsilon. Aí, a primeira coisa, quando você vê essa definição, a primeira coisa que você vê, que você pensa é o seguinte, mas isso aí não é exatamente a definição de continuidade? Não, não é a definição de continuidade. Porque é o seguinte, uma função aqui, ela é contínua. Né? Definição desse espaço é de x em y. São funções contínuas definidas de x em y. Tá? Então, se ela é contínua de x em y, e eu pego um x0 pertencente ao x, eu consigo uma vizinhança de x0, u de x0, para essa f que eu escolhi, eu consigo uma vizinhança tal que a distância entre f de x e f de x0 vai ser menor do que um epsilon. Você dá um epsilon, né? Primeiro você faz o seguinte, você escolhe um pontinho e dá um epsilon. Então você vai conseguir uma vizinhança desse x0, tal que essa distância aqui é menor que epsilon. Mas aqui é um pouco diferente, por quê? Porque aqui, se você pega uma função aqui, você garante a existência de uma vizinhança do x0. Tá? Mas a equicontinuidade, ela está dizendo que você consegue uma vizinhança U de x0, tal que para todo x, todo f, para toda a função, é a mesma vizinhança, entenderam? Essa desigualdade vai valer para a mesma vizinhança, para todo x dessa vizinhança, e a vizinhança é a mesma para qualquer f dessa coleção aqui, ó. Então isso é diferente. Por quê? Para cada f é fato, você consegue uma vizinhança. Agora eu estou falando que é uma vizinhança única para todos os f's. Então a pergunta imediata também que você pode fazer, então é fácil. Por quê? Então isso sempre vai acontecer. Por quê? Se eu pego uma função que é contínua, para cada função contínua aqui de f, você vai obter um aberto. Aí você pega então a interseção de todos abertos. A interseção dos abertos de x0 vai ser uma vizinhança de x0. Então, nesse aberto, nessa interseção, vai valer para todo f. Mas isso não é verdade, né? Porque se você pegar uma coleção infinita, aqui você tem que pensar que esse conjunto aqui você vai ter infinitos elementos aqui dentro. Aqui também tem infinitos elementos. A coleção infinita de abertos, interseção infinita de abertos, não vai necessariamente dar um aberto em x0. Uma vizinhança, tá certo? Então isso não é trivial. Então é uma característica que você está exigindo, realmente você tem que exigir, porque isso não tem de imediato. Não é algo que você consegue de imediato. Tá bom? Então agora, se você pegou esse conjunto f, que ele é equicontínuo em todos os pontos de x, então você diz que a função, que esse conjunto f, ele é equicontínuo, simplesmente. É equicontínuo em todo x, então ele é equicontínuo. Tá? Então assim a gente definiu o que é um subespaço de funções contínuas que é equicontínuo. Então outra observação importante que eu trago aqui embaixo é equicontinuidade depende da métrica D. O que está querendo dizer? Claro, a gente está falando de distância, está dependendo de métrica. Mas o que ele está chamando, o que a gente chama atenção aqui, né? O que ele está dizendo aqui, o Mancres diz nessa observação, estou só reproduzindo aqui, que é o seguinte, ó, o conjunto F, ele é um subconjunto desse espaço. Isso aqui é um espaço topológico, não com a métrica D, ele é um espaço métrico também, lembra? Mas não é com a métrica D. Isso aqui a gente usa a métrica da métrica o métrica uniforme, exatamente. A métrica uniforme relativa a D, obrigado. Então, quer dizer, aqui eu uso métrica uniforme, mas veja que a definição aqui, eu estou dando uma definição para o conjunto F, mas essa definição para o conjunto F de equicontinuidade, ela não depende da métrica uniforme, não. Ela depende da métrica D mesmo, da própria métrica D. Essa que é a observação. Tá? Então é que continuidade é uma característica que depende da métrica D e não da métrica uniforme. Ela está vinculada à métrica D e não diretamente à métrica uniforme do espaço.
Então essa aqui é isso que a gente está chamando a atenção. Então nesse segundo comentário aqui é o que eu já acabei de falar com vocês, que a função ser contínua, o fato de todas as funções serem contínuas em f estilizado, não significa que eu garanto continuidade, não. Então, essa aqui é a observação aqui. Então vamos para o lema, que é o seguinte: sendo x um espaço topológico e yD um espaço métrico, f estilizado subconjunto do conjunto das funções contínuas de x até d é totalmente limitado na métrica uniforme relativa a d. Se isso acontecer, se é totalmente limitado, né, faz sentido a gente falar de totalmente limitado. Agora, na métrica uniforme, totalmente limitado depende da métrica do espaço. Lembra? Ser totalmente limitado vai depender da métrica do espaço. Tá? Então, aqui. Então, se f é totalmente limitado dentro dessa métrica, desse espaço aqui, então eu vou garantir que f é equicontínua em D. Tá? Equicontínua, estou frisando que é em D, que é a métrica em Y. Beleza? Mas é claro, né, as funções, por que faz sentido essa equicontinuidade a gente usar a métrica D? Porque eu estou olhando para os elementos desse conjunto, e os elementos desse conjunto são funções contínuas que têm imagens no conjunto Y. Tá? Então, esse aqui é o lema. Então, o que a gente tem que mostrar então? Vamos embora. A gente tem que mostrar que ela é equicontínua, né? Então, eu tenho que mostrar que, dado um epsilon e dado um elemento x, x0, né, em x, né, eu vou conseguir garantir que a distância, vou garantir isso aqui, que a distância entre f de x e f de x0 vai ser menor do que esse epsilon dado. É isso que eu tenho que garantir. Se isso acontecer, para todo x e para todo x, para todo x e para todo f de f, então vai ser equicontínuo. Então a gente começa tomando um epsilon, agora eu quero um epsilon pequeno, tá? Menor do que 1 e maior do que 0. E aí eu vou tomar esse delta aqui como sendo epsilon sobre 3. Tá? Agora, f é totalmente limitado. Se f é totalmente limitado na métrica uniforme, significa que eu vou poder cobrir o espaço f com uma coleção de bolas, uma coleção finita de bolas, tá? Mas as bolas, lembrando, essas bolas definidas com a métrica uniforme aqui, tá bom? Então consigo cobrir com bolas, e as bolas são essas bolas, com métrica uniforme. E eu estou usando o delta igual a epsilon sobre 3, tá? Sendo totalmente limitada, pode ser para qualquer epsilon, eu consigo a cobertura. Então, em particular, vai valer para esse delta aqui, que eu estou chamando de epsilon sobre 3. Então, eu consigo essa cobertura. Então, veja, toda vez que eu falo de bola, gente, a bola ela é sempre centrada em algum elemento. Então, eu estou pegando os elementos de F, né? Sempre vai ter um elemento de F onde eu vou centrar essa bola de raio delta. Tá? Então, é isso. Então, esses Fis aqui são importantes. Então, vamos lembrar quem que é a métrica uniforme. A métrica uniforme de FG, ela vai ser o supremo da distância entre FG, a distância aqui, essa aqui é a métrica do limite padrão, lembra? A métrica do limite padrão. E então essa aqui que é a chamada métrica uniforme. Beleza? Só para lembrar quem que é a métrica. Agora o que vai acontecer então? Para todo f que eu tomar no meu conjunto f estilizado, para todo f aqui, esse f vai em particular fazer parte de uma dessas bolas, porque essas bolas estão cobrindo todo o espaço. Então, vai ter uma bola, eu vou chamar essa bola de BI, tá bom? A bola que contém esse f aqui. Então, em particular, o que vai acontecer para esse f aqui, que está dentro de BI? Vale que a distância, essa distância aqui, né, entre f de x0 e fi de x, por que fi? Porque o centro da bola BI é o fi, tá bom? Esse fi vai ser o centro dessa bola de raio delta. Então, o que vai acontecer? Se ela é uma bola de raio delta, quer dizer que essa distância aqui entre as duas, eu estou sempre pegando o sup, né? Essa métrica aqui é a métrica do sup. Então, em particular, essa distância aqui entre esses dois elementos tem que ser menor que delta para todo x. Lembrando que é para todo x. Para todo x, e todo x aqui é x do espaço todo, o espaço x.
tá bom? Então isso aqui vai sempre valer. Em particular, se isso aqui sempre vale, porque esse ponto, essa função f está dentro dessa bola, né, BI, então em particular, e vale para todo x, vai valer para o x igual a x0, porque x0 também é um elemento x, então vale para o x0. Então essa desigualdade segue aqui também. Veja que eu só inverti aqui os lados, tá vendo? Inverti a posição do f e do fi. Então eu tenho essas duas desigualdades, tá? Agora, fi, que é a fi que está no centro da bola, ela é contínua, por definição. É um elemento de f, e f é um subconjunto das funções contínuas de x em y. Então, fi é contínua. Agora, sendo ela contínua, vou usar a definição de continuidade, né? Eu consigo sempre uma vizinhança U de x0, voltando lá para o meu x0, eu sempre consigo uma vizinhança U do x0, tal que, para todo x pertencente a esse U, a distância entre o fi de x e o fi de x0 é menor do que um delta. Beleza? Para todo delta vale isso, para todo epsilon, em particular para esse delta que a gente pegou aqui. Tá? Isso aqui vale porque fi é contínua, só por isso. Então aqui é fi, aqui é fi, tá vendo? Então contínua, isso aqui vale. Veja que é a distância em y que eu estou usando, tá? Claro, né, essas funções fi's, as imagens delas, a imagem dessa função fi está em y. Então aqui eu estou usando a distância em y. Isso aqui é menor do que o epsilon, o delta, desculpa. Tá? Mas veja, o que acontece na métrica do limite padrão? O que é a métrica do limite padrão? A métrica do limite padrão, vocês vão lembrar que toda vez que o epsilon for menor do que 1, que é exatamente por isso que a gente tomou epsilon menor do que 1, toda vez que o epsilon é menor do que 1, a métrica do limite padrão ela vai coincidir com a métrica do espaço. Lembra? Porque a métrica do limite padrão, né, p barra de xy é igual ao mínimo de d de xy 1. Mas se o epsilon é menor do que 1, então isso vai valer a distância de xy. Tá? Então coincide. Tá certo? Então, beleza. Então quer dizer que para esse epsilon, que é claro, epsilon menor do que 1, significa que o delta também é menor do que 1, porque delta é epsilon sobre 3, né? Então também é menor que 1. Então quer dizer, essa desigualdade aqui, ó, essas duas desigualdades, elas também vão valer para D. Não só para D barra, mas valem também para D. Vale também para D. Então, quer dizer que eu posso então pegar essas três desigualdades aqui que eu consegui, ó, todas essas três vão ser menores que delta. Tá? Usei essas duas, mais essa outra aqui, que vem da continuidade do FI, e montei essas três desigualdades aqui. Ó. Então agora você pode somar essas três, vai dar a soma dos três então vai ser igual à soma dos três deltas, só que a soma dos três deltas dá o epsilon, né? Porque delta é epsilon sobre 3. E quando eu pego essa soma aqui, ó, eu posso usar a desigualdade triangular 2a2, que eu vou chegar na seguinte conclusão, que a distância entre f de x e f de x0 é menor do que epsilon para todo x pertencente a U. Então veja, as desigualdades valem. As duas primeiras valem para todo x, beleza? A última vale para todo x em U, mas isso aqui vale para todo x, então essas também valem para todo x em U. Então as três desigualdades valem para todo x em U, e isso aqui vai valer para todo x em U. Mas veja, o f eu peguei um f completamente arbitrário dentro de fzão. Tá bom? Então isso aqui sempre vai valer também para todo f. Tá certo? Então quer dizer que f é equicontínua em relação a d. Então, acabamos de demonstrar que f sendo totalmente limitado, né, nesse espaço, então ela vai ser equicontínua. Beleza? Então vale essa diferença. Aqui vai ser menor do que epsilon para todo f e para todo x dentro dessa vizinhança que eu encontrei. Então beleza, assim acaba a demonstração. O lema, outro lema, a recíproca do lema acima vale sempre que, quer dizer, sempre que x e y são compactos. Ou seja, aqui eu estou dizendo que x espaço topológico, y espaço métrico,
F totalmente limitado implica F contínuo. A volta, F aqui contínua, vai valer que F é totalmente limitado na métrica uniforme, mas desde que você inclua nas hipóteses que X e Y são compactos. Tá bom? Só isso. Então, gente, para a aula de hoje, infelizmente, eu não consegui avançar mais. Aí tá faltando para o que estava previsto para essa aula 15, ficou faltando o teorema de Ascoli, a versão clássica, né, que é quando o espaço topológico onde as funções têm suas imagens, esse espaço topológico é o R, tá bom? É o Rn. Então, esse é o teorema de Ascoli, a versão clássica. O teorema de Ascoli eu vou fazer numa videoaula e vou gravar para vocês. Então vamos ao teorema de Ascoli, versão clássica do teorema de Ascoli. Seja X um espaço compacto e Rnd, ou seja, Rn com a métrica associada D, estou olhando ele como um espaço métrico, onde D é a métrica euclidiana ou a métrica quadrada. Então, o resultado de Ascoli diz o seguinte: o subespaço F, que é o subespaço de funções contínuas definidas de x em Rn, com a topologia uniforme, tem o fecho compacto se e somente se F é equicontínuo e limitado ponto a ponto com relação à métrica D. Então, nós vamos, a gente conclui que o fecho desse conjunto é compacto, tá? Se e somente se F é equicontínuo limitado ponto a ponto com relação à métrica D. Então, vamos à demonstração. Tome G estilizado o conjunto F barra, vamos supor que ele é compacto, tá? Mas o primeiro teorema desta aula, ele diz que garante que G ele é completo e totalmente limitado, sendo compacto. Já o primeiro lema, ele garante que G é equicontínuo em relação a D, tá? Além disso, G compacto em CXRN, espaço métrico com a métrica ρ barra, que é a métrica uniforme, né, implica que G é limitado. Então, veja, eu tenho G, que é um espaço compacto, está dentro desse conjunto, tá? Só que ele é um conjunto espaço métrico com a métrica uniforme, sendo compacto, implica que ele é limitado, tá bom? Então, o que a gente tem? Ó? Relativamente a essa métrica, ρ barra, a métrica uniforme definida para duas quaisquer funções em G, elas têm que ser menor, essa distância, né, entre essas duas funções tem que ser menor que m, para algum m real, tá? Então veja, o que diz a métrica uniforme, né? Diz assim, ó, simétrica uniforme entre F e G, isso aqui vai ser igual, isso aqui é igual ao sup das distâncias entre f de x e g de x, tal que o x pertence a x. Tá? Então, em particular, né, se a métrica uniforme definida, a métrica uniforme aplicada a dois elementos f e g, de g estilizado, menor do que m, implica que também a distância entre f de x e g de x também vai ser menor do que esse m, tá? Então, agora ao invés de x aqui, vamos usar a, né, que é a linguagem que a gente está usando para falar de limitação ponto a ponto. Então, para todo a pertencente a x, então vale que a distância, essa aqui é a distância, a gente está olhando para a distância agora em Rn, né, métrica euclidiana ou a quadrada. Então, vai valer que o diâmetro, né, se isso equivale para qualquer f e g de g estilizado, sendo A um ponto fixo, tá? Fixei um A, vale para todo A, em particular para cada A, essa distância aqui, fazendo variar f e g, tem que ser menor do que m. Isso significa que o diâmetro desse conjunto, lembra como nós definimos esse conjunto?
o G de A, então ele também vai ser menor ou igual que M, o diâmetro, ou seja, G de A é um conjunto limitado. Mas é exatamente isso que implica que faz a gente concluir que G é limitado ponto a ponto. Vamos lembrar quem é o G de A. Então, aqui o G de A, olha aqui, ó. O G de A vai ser o conjunto de todos os G aplicados em A, fazendo G variar em G, tá bom? Estou fazendo aqui, estou refraseando usando G no lugar de F, tá bom? Então isso que agora ser limitado ponto a ponto significa que esse conjunto aqui é limitado com relação à métrica D. E foi exatamente isso que nós vimos aqui, ó, que esse conjunto G de A ele é limitado com relação à métrica D, que é a métrica euclidiana ou métrica quadrada em Rn, tá? Agora, F está contido em G, tá? Nós concluímos de G, nós já concluímos que é limitado ponto a ponto e concluímos que G é completo, né? Peraí, que a gente concluiu que ele é limitado ponto a ponto. Sim, aqui, ó. E concluímos que ele também é equicontínuo, ó. Então aqui, ó, pelo primeiro lema, esse G também é equicontínuo com relação a D. Então veja, nós estamos falando de G, né? Eu quero, para finalizar a ida do meu teorema, a ida do teorema diz que o fecho de F é compacto. Se o fecho de F, que é o G, é compacto, então F é equicontínua e limitado ponto a ponto. Então, a gente concluiu que G é equicontínua e limitado ponto a ponto. Mas F está contido em G, né? Obviamente, porque G é o fecho de F. Então, quer dizer que F também é equicontínuo e limitado ponto a ponto. Tá bom? Então, isso conclui a ida do teorema, que é um pouco mais simples. Já volta um pouquinho mais trabalhosa e nós vamos usar bastante os resultados desta mesma aula. Os resultados que foram enunciados anteriormente. Então, primeiro, a gente supõe então que F é equicontínuo e limitado ponto a ponto para concluir finalmente que o fecho de F vai ser compacto, tá? Então a gente começa assim. Se tomar um x0 em x, x0 aqui tomei de forma arbitrária, eu consigo uma vizinhança de x0, uma vizinhança U de x0, tal que a distância entre f de x e f de x0 é menor do que epsilon sobre 3. Isso aqui vale exatamente porque f é equicontínuo, tá bom? Só usando aqui que f é equicontínuo. Então, você considera um epsilon, tá? Maior que zero. Então, essa desigualdade aqui vai existir um aberto, né, de x0, tá bom? x0 tomado de forma arbitrária, existe um aberto, tal que a distância entre f e f de x0 é menor do que epsilon sobre 3. Isso vai valer para todo x, ó, todo x pertencente ao aberto U, tá bom? E para todo f também pertencente ao conjunto f dessas funções contínuas. Então, beleza, essa primeira desigualdade nós obtemos apenas pelo fato de f ser equicontínuo. Então agora a gente toma G pertencente ao conjunto estilizado aqui G, aqui já é o fecho, tá? Esse cara aqui já estou tomando como sendo o fecho de F, e exatamente pelo fato de G estar no fecho de F, o que significa, né? Significa que esse ponto, ele é um ponto de acumulação de F. Então, eu encaro essa G, que é essa função, como um ponto de acumulação de F. Isso significa que relativamente à métrica ρ, o que significa que relativamente à métrica ρ vai existir, porque eu estou olhando agora para o espaço de funções, tá bom? Espaço de funções contínuas definidas de x até Rn. Então vai existir uma bola centrada nesse G, tá? De raio epsilon sobre 3, aqui nesse conjunto, que contém algum f pertencente a f estilizado. Estou usando só o fato desse ponto ser um ponto de acumulação, né? Para toda a vizinhança desse ponto, tem que existir, pelo fato dele ser de acumulação, tem que existir um elemento de f
estilizado que está contido nessa vizinhança. Então, em particular, eu vou tomar aqui essa vizinhança, vou fixar o G e vou tomar a vizinhança epsilon sobre 3, mesmo epsilon daqui de cima. Tá? Então, esse cara existe. Agora, em razão disso, né, o fato de esse F estar aqui dentro dessa bola centrada em G de raio epsilon sobre 3, vai valer as seguintes desigualdades. Ó. Primeiro, o ρ de F até G vai ser menor do que epsilon sobre 3. Sim, G é o centro, né? Então, é uma bola com centro em G. Para qualquer ponto que você pegar aqui nessa bola, a distância entre esses dois pontos, nesse caso, pontos são funções, né? Tem que ser menor do que epsilon sobre 3. Definição aqui dessa bola de raio epsilon sobre 3. Só que essa desigualdade, sendo verdadeira, ela implica em duas outras desigualdades que nós vamos usar. Uma delas é que a distância, agora eu estou olhando para a métrica lá em Rn, de F por quê? Porque F de x e G de x são elementos de Rn, tá bom? As funções f e g estão definidas de x em Rn. Então, olha agora para essa métrica, isso aqui vai valer, vai ter que ser menor, igual que epsilon sobre 3 também. E isso vale exatamente pela definição da métrica ρ, tá? Então, pela definição de métrica ρ, que é a métrica do sup, lembram? Então, lembra que, só um parêntese, que ρ de fg, que é a métrica uniforme, ela é igual, deixei isso para vocês verificarem, ela é igual ao mínimo entre ρ de f e g e 1. Lembram disso? Então, veja. Então, eu quero uma bola. Inicialmente, eu sei que existe uma bola com a métrica ρ barra, tá? E aí, eu estou tomando essa bola. Se existe uma bola centrada em G com a métrica ρ barra, então eu vou concluir que existe uma bola centrada em ρ, tá bom? Centrada em ρ. A métrica centrada em G com a métrica ρ. Eu esqueci de falar quem que é a métrica ρ aqui, né? Então ficou faltando aqui ρ de f e g, que é igual ao sup da distância entre f de x e g de x para todo x pertencente ao x. Então, essa aqui é a métrica uniforme, que pode ser dada como o supremo de D barra. Acho que aqui que eu vacilei quando eu fui falar sobre a métrica aqui, ó. Aqui tem que ser D barra. Aqui, ó. Tá bom? Aqui é D barra. Ou você pode enxergar também a métrica do uniforme como sendo definida assim, onde o ρ é o supremo do D de f de x de x com x pertencente a x. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito sujo. Mas o que eu queria só mostrar é que eu estou tomando a métrica uniforme no espaço de funções contínuas definidas de x em Rn, mas eu posso concluir algumas propriedades, algumas características dessa métrica, elas podem ser concluídas da métrica uniforme também para a métrica ρ. Agora, a métrica ρ, ela está definida como o supremo de todos os dfx, fx0, gx0, todos os é o supremo de d de f de x, g de x para todo x em x. Então, veja, valendo aqui, voltando à demonstração, valendo que ρ, que é a métrica do sup de fg, é menor do que epsilon sobre 3, porque eu estou tomando uma bola centrada em G de raio epsilon sobre 3, vale que a distância entre f de x e g de x é menor que epsilon sobre 3 para todo x. Tá bom? Porque isso aqui é o sup. Então, vale para d de x e g de x. D de f de x e g de x para todo x. Agora, em particular, se vale para todo x, eu posso tomar para x0 também. E daí eu consigo essa terceira, na verdade, desigualdade aqui. A terceira que
eu destaquei, né? Destaquei essa primeira, que é D de f de x 0 menor que epsilon sobre 3, e destaquei mais essas duas. Agora a gente junta essas três desigualdades, somo as três desigualdades, vai ser menor do que epsilon, usa a desigualdade triangular aqui para concluir que D de g de x até g de x0 é menor do que epsilon para todo x pertencente a U. Então vamos lembrar que aqui eu tenho que vale para todo x essa desigualdade, em particular vale para x0, tá? Agora, se vale para todo x de x, essa desigualdade em particular vale para todo x de U. E x0 também é um elemento de U. Então isso aqui também vale para x0, né? Então quer dizer que essa desigualdade, ela vale, essa desigualdade da conclusão, vale para todo x pertencente a U. Agora, o x0 e o epsilon foram tomados de forma arbitrária. Então, quer dizer, o que a gente está concluindo é exatamente que G ela vai ser equicontínua em relação a D. Tá? Então, veja, primeiro, o que a gente acabou de mostrar? A gente supôs que F é equicontínuo e limitado ponto a ponto, mas em particular o que a gente usou aqui foi que F é equicontínuo para mostrar que G, que é o fecho de F, também é equicontínuo. Tá? Agora, a gente vai mostrar o seguinte, o próximo passo é, sendo F limitado ponto a ponto, a gente vai mostrar que G, que é o fecho de F, também é limitado ponto a ponto. Tá? Então, olha, se F é limitado ponto a ponto, então a gente sabe que o diâmetro de F indexado por A é menor ou igual que um M, para algum M. Isso vale para qualquer A, tá bom? De X. Porque é isso exatamente a definição de ser limitado ponto a ponto. Significa que esses conjuntos aqui, como nós definimos lá em cima, esses conjuntos são todos limitados. Tá? Então, G também será limitado. Vamos verificar por quê. Você pega G e G' pertencentes ao G estilizado. Esses dois pontos, eles estão em G estilizado, que é o fecho de F. Se eles estão no fecho de F, significa que eles são pontos de acumulação. Sendo pontos de acumulação, eu posso garantir que existem F de F estilizado, tal que o F pertence à bola centrada em G de raio ρ, a bola centrada em G de raio 1 na métrica ρ, e F' pertence a uma bola centrada em G' de raio 1 com a métrica ρ. Olha, a existência dessas duas bolas vem do fato de G e G' serem pontos de acumulação de F, né? Porque está no fecho de F. Então, sendo pontos de acumulação de F, existem essas duas funções para esses abertos. Na verdade, assim, pelo fato de ser ponto de acumulação, vou repetir, para qualquer aberto eu consigo pontos de F que pertencem a esses abertos centrados nesses dois pontos que são pontos de acumulação. Mas, aqui eu fixei o diâmetro sendo igual a 1. Vale para todo epsilon, né? Para qualquer abertinho, qualquer bola eu consigo. Em particular, então, vale para a bola de raio 1. Então, pegando a bola de raio 1, eu sei que F pertence a bola e F' pertence a essa bola, que já contém o G e G' respectivamente. Tá? Então, o que vai acontecer com isso? Ó, eu posso dizer então que a distância entre F e G pela métrica ρ, a métrica ρ vai ser menor do que 1. Certo? Menor do que 1. E a distância entre F' e G' também vai ser menor do que 1. Definição aqui isso é só pelo fato desses pontos, né, F e G pertencerem a essa bola e F' e G' pertencerem a essa outra bola. Então, agora, o que acontece? A distância entre F de A e F' de A é menor ou igual que M. Por quê? Porque o diâmetro de F de A é menor ou igual que M. E F de A e F' de A são elementos que estão aqui em F de A. Isso vale para todo A.
tá bom? Então isso aqui vai ser sempre verdade para todo A. Então fiz um esboço aqui, ó. Olha em que situação que a gente está. Você tem o F de A e o F' de A. Esse conjunto aqui é o conjunto F indexado por A. Agora, nesse conjunto, para todo A, eu consigo um conjuntinho desse que tem diâmetro aqui, ó. Se eu pegar a distância, a maior distância entre dois elementos de F de A tem que ser M. Agora, o G de A e o G' de A, que eu estou tomando no fecho de F, eles estão a uma distância de, no máximo, quer dizer, eles estão a uma distância limitada por 1, né? A distância deles é limitada por 1. Porque o G e o G' são os centros dessas bolas aqui, e F e F' também estão na bola. Então, a distância entre esses dois pontos, o G de A e o F de A, tem que ser menor do que 1, tá certo? É claro, essa distância está definida para qualquer ponto de X, em particular para A também vale, tá? Então, essa aqui é a situação, ó. Você tem que o diâmetro de F de A, F indexado por A, é M, tá? E a distância entre G de A e F de A e F' de A e G' de A é limitado por 1. Então, eu posso dizer que a distância entre esses dois aqui, ó, entre o G e o G' de A, está limitado por M mais 2. Estão vendo aqui o desenho? Então, limitado por M mais 2. Ou seja, eu consegui agora uma limitação, tá? Consegui uma limitação para o meu conjunto, que é o G indexado por A. Então é isso, ó. Se a distância entre G de A e G' de A é menor ou igual que M mais 2, é menor ou igual que M mais 2, então quer dizer que o diâmetro de G de A é menor ou igual que M mais 2. Mas isso vale para todo A. Eu peguei um A de forma aleatória, um A arbitrário. E G e G' também foram tomados de forma arbitrária dentro de G, que é esse conjunto, que é o fecho de F, tá certo? Então eu estou concluindo que esses conjuntos do tipo GA são sempre limitados, ou seja, estou concluindo que o G, sendo o F totalmente limitado, então quer dizer que o G também é limitado todo a ponto a ponto. Se F é limitado ponto a ponto, então estou concluindo que G também é limitado ponto a ponto. Tá? Então, o que nós concluímos até aqui? Uma demonstração um pouco longa, mas F sendo equicontínuo e limitado ponto a ponto, a gente sabe que o fecho dele G também é equicontínuo e limitado ponto a ponto. Ok, então agora para terminar, o que a gente faz? Eu vou mostrar que G é totalmente limitado e completo. Aí a gente aplica, mostrando que G, que é o fecho de F, é totalmente limitado e completo, nós vamos concluir que G também é compacto. E esse é o resultado do primeiro teorema desta aula. Então, sendo G limitado, totalmente limitado e completo, então ele vai ser compacto. É o que a gente quer, né? Porque a gente está partindo da hipótese de que F é equicontínuo e limitado ponto a ponto, a gente quer concluir que o fecho de F, que é o G, é compacto. Ok? Então vamos mostrar essas duas coisas. Primeiro, que G é totalmente limitado. G é totalmente limitado. A gente sabe que G é limitado ponto a ponto, né? Bom, F limitado ponto a ponto, a gente concluiu que G é limitado ponto a ponto. Então a gente sabe que dado um A pertencente a X, existe uma vizinhança UA tal que, U de A tal que a distância entre D de G de X e G de A é menor que 1 para todo G pertencente a G e X pertencente aqui. Na verdade eu estou usando aqui, não é nem que G é limitado ponto a ponto, né? Aqui eu estou usando que G é, deixa eu mudar isso aqui, desculpem, que G é equicontínuo. G é equicontínuo. Equicontínuo. Então isso implica que para todo ponto eu vou conseguir uma vizinhança tal que isso acontece. Agora veja,
todas essas vizinhanças aqui, ó, eu escolhi o epsilon, né? Quando é aí contínuo, você pode escolher o epsilon. Estou pegando o epsilon igual a 1, tá? Agora, isso aqui, como eu peguei um A qualquer de x, então quer dizer que eu posso cobrir todo o x, para todo ponto eu consigo uma vizinhança como essa. Uma vizinhança como essa, onde a distância entre G e G de A, para todo G do conjunto do fecho de F, né, do F estilizado, que é o G estilizado, é menor do que 1. Tá? Então, agora isso aqui dá uma cobertura para x, né? Uma cobertura por abertos de x. Mas, o que acontece? X, por hipótese, é compacto. Sendo compacto, eu consigo então uma subcobertura limitada desses UAs, que eu estou denotando por UAI, tá? Limitando uma cobertura de finitos elementos, uma cobertura formada por um número finito de elementos dessa cobertura inicial, tal que isso aqui acontece. Então, pega essa cobertura finita. Mas veja, essa cobertura finita, toda essa cobertura finita, ela é limitada, né? Tá? Por quê? Porque G de AI, para cada AI desse, é limitado. Na verdade, é isso que eu queria concluir. G de AI é limitado para cada AI desses aqui. Tá bom? Então, primeiro, você tem uma subcobertura, que é formada por um número finito de abertos, tá? Então, nós vamos pegar cada índice desse aqui, AI, e olhar para a função G de AI. Vamos lembrar quem que é, mais uma vez, G de AI. Quem é o G de AI? Ó? Esse G de AI, ele vai ser igual ao G de A. Ele é igual a o conjunto G de A, vou colocar G de X, né? G de X, tal que, não é G de AI mesmo, foi mal, é G de AI, quem varia é o G, tal que o G pertence a G. Então eu estou olhando para o conjunto de todas as imagens do ponto AI, lá, essas imagens estão lá em Rn, né? Fazendo o G variar, e para toda função G pertencente a G estilizado. Então, são as imagens desses aí. Então, esse conjunto, ele é, então, limitado para cada I, por quê? Agora sim, ele é limitado para cada I, exatamente porque o G, ele é totalmente limitado. Desculpa, totalmente limitado. Porque G é limitado ponto a ponto. Tá? Então, onde eu parei? Opa, passei muito aqui. Então, quando eu pego a união de todos esses conjuntos aqui, desse tipo, né, que são as imagens dos AIs via as funções G, fazendo G variar, eu tenho que a união também será limitada em Rn. Você pega todos esses conjuntos são limitados dentro de Rn. Então isso aqui também dá a união de todos eles vai dar um conjunto que também é limitado em Rn. Tá? Então o que significa? Que vai existir então um N, um número natural, por esse conjunto ser limitado, tal que a união de todos esses GAIs está contido numa bola centrada no zero, que é o zero de Rn, a origem de Rn, e raio N, pertencente aos reais. Tá bom? Essa união vai estar contida num cara desse. Por quê? Existe isso? Exatamente porque a união é limitada. Sendo cada um deles limitado, essa união também é limitada. Então existe esse N. Agora, para todo G que eu tomar em G estilizado, o que a gente tem dessa desigualdade aqui em cima, olha, tá vendo? Essa desigualdade, a gente sabe que isso aqui vai ser sempre menor do que 1 para todo G. Beleza? E para todo A, em particular para os AIs que eu escolhi aqui, né? Que
estão indexando essa coleção finita de abertos. Então veja, para todo G e X pertencente a X, vale que G de X e G de AI é menor do que 1. Tá? Então eu estou pegando esses conjuntos aqui, esse G estilizado indexado por AI, que são as imagens de todos os Gs, a imagem de AI, quer dizer, via os Gs de G do fecho de F, que é o G estilizado. Então, todos eles aqui são limitados, estão dentro dessa bola, e a distância de G de X para G de AI para qualquer X e para qualquer G tem que ser menor do que 1. Certo? Então, se isso acontece, tá, vocês vão de convir que se eu pegar essa bola centrada na origem, tá, de raio N e somar mais 1 aqui nesse raio, ou seja, aumentar o raio em 1, então quer dizer que o G de X agora, que é a imagem de todo o conjunto X, vai estar contida nessa bola de raio N mais 1. Tá? E por quê? Exatamente porque o desenho é assim, né? Você tem uma bola de raio N e aqui estão os G de AIs, os G dos AIs. Tá todo mundo aqui dentro, aqui, né? Porque a união desses caras está aqui dentro. Então, está aqui dentro. Agora, para todo X e para todo G, o que você tem, aqui ó, você pega um G de X qualquer, tá? Para todo G, você vai ter que a distância entre G de X e G de AI, essa distância aqui, tem que ser menor do que 1. Então, quer dizer que você tem uma outra bola aqui, então, agora de raio aqui é o centro, né? A origem do Rn. Então, quer dizer que se eu pegar uma bola agora que era de raio N, pegar de raio N mais 1, que é essa bola maior aqui N mais 1, então eu garanto que todo o G de X, fazendo o X variar, né? Então, quer dizer, esse conjunto aqui, G do X, que está contido em Rn, está, em particular, contido nessa bola de raio N mais 1. Mas, agora eu vou pegar essa bola, o que eu faço? Eu pego essa bola aqui centrada em 0 de raio N mais 1 e olho para o fecho dessa bola. Então, o fecho dessa bola é um conjunto, obviamente, né, sendo fechado, porque estou pegando o fecho de uma bola aberta. Então, é um fechado que está dentro de Rn e limitado, né, porque é uma bola de centro, é uma esfera agora, né, de centro no 0 e raio N mais 1. Então, esse conjunto Y, que é o fecho dessa bola, ele é fechado e limitado em Rn, e, portanto, ele é compacto. Tá? Agora, além disso, o que vai acontecer? G é equicontínuo, e pelo fato de G estar contido agora nesse conjunto, veja, inicialmente o nosso G estava contido simplesmente em CXRN. Tá? O fecho F está contido aqui, F contínuo e equicontínuo e também é limitado ponto a ponto. Então, G, que é o fecho de F, também vai ser equicontínuo limitado ponto a ponto. Está contido aqui nesse conjunto. Mas, o que a gente viu é que G está, na verdade, eu posso restringir aqui meu Rn e colocar o G como contido em Y. Por quê? A gente acabou de mostrar que as imagens de todas as funções de G estão em Y. Então, eu posso fazer a limitação aqui. Então, esse conjunto agora são das funções contínuas limitadas de X até Y. Tá? Então, G sendo equicontínuo, aqui nesse conjunto, o G é totalmente limitado. Então, esse é o segundo lema da nossa aula. Então, G, ele é equicontínuo, está contido nesse conjunto, então ele vai ser totalmente limitado. Isso é o que garante o nosso segundo lema. Agora, por que ele vai ser completo? Tá? Ainda vou usar o fato aqui de Y ser esse conjunto compacto. Tá bom? Então, G, por que G é completo? Ó, se G é fechado e está contido em CXRN, então ele é completo.
Quer dizer, por que G é completo, né? Ele é completo porque ele está contido nesse espaço, que é um espaço métrico, com a métrica a métrica uniforme, e esse cara, ele é completo, né? A gente já viu que ele é completo. Então, sendo ele completo, aqui o X é compacto, né? Sendo ele completo, então quer dizer que o G também fechado aqui dentro, ele é completo. Lembrando que G é fechado porque ele é o fecho de F, né? Mas só voltar aqui então, nesse final aqui, que eu disse que o Y é compacto, e a gente precisou usar o fato dele que ele é compacto, foi exatamente por causa desse lema, tá bom? Vou voltar lá no lema para vocês verem. Porque aqui, a priori, eu tinha dito que a gente não tinha usado o fato dele ser compacto, mas a gente usa exatamente para aplicar o segundo lema, tá? Então vamos lá, G é equicontínuo, a gente já tinha mostrado isso, sendo F é equicontínua, G também é equicontínuo. E tá contido, G está contido nesse espaço, que é o espaço das funções contínuas definidas de x até y. Então a gente vai concluir que G é totalmente limitado pelo lema 2 dessa aula. Vou voltar lá no lema 2. O que o lema 2 nos diz? O segundo lema. É este lema aqui. Não, esse é o lema 1, né? O lema 2 é recíproca desse, então vamos ler esse aqui mesmo. O segundo lema é recíproca desse lema, deixei como exercício. Ó. Seja x um espaço topológico e y de espaço métrico. Se f está contido nesse conjunto, C de xy, e ele é totalmente limitado na métrica uniforme relativa a D, então f é equicontínua em D. Esse é o lema 1. O lema 2 diz o seguinte, sendo y agora compacto, tá? Sendo y compacto, então quer dizer que f equicontínua em D vai implicar que o conjunto F é totalmente limitado na métrica uniforme, tá? Então olha só, aqui ó, lema 2. A recíproca do lema acima vale sempre que x e y são compactos. Y compacto, no nosso caso lá embaixo, do teorema de Ascoli, e x também é compacto. Nós concluímos, né, que a função, o conjunto de funções G, ele está contido em C, X, Y. Esse Y nós construímos ele, né, mostramos que ele é um compacto IRN, por isso eu pude fazer essa restrição. Então, vale a recíproca do lema acima para esse G. Então, veja, estou usando de fato que o Y também é compacto. Então, a recíproca diz exatamente o que nós queríamos, ó. Sendo, lá no nosso caso é o G, tá? Sendo G equicontínua em D, então a gente garante que G é totalmente limitado com a métrica uniforme. É exatamente isso que a gente concluiu aqui. Então, aqui... Então, ó, a gente queria provar que G é totalmente limitado, e foi exatamente o que a gente fez. Aplicamos o segundo lema, que é a recíproca do lema 1, para concluir que G é totalmente limitado. Então, veja, a gente queria mostrar que G é totalmente limitado e que G é completo, exatamente para a gente usar o teorema 1, lembra que eu falei lá no início? Aqui, ó, para terminar a demonstração, vou mostrar que G é totalmente limitado e completo, e aí eu aplico o teorema 1 para garantir que G é compacto. Então essa seria a volta do teorema de Ascoli. Vamos só voltar no teorema 1, já que a gente citou o teorema 1. Vamos voltar. Então, ó, primeiro teorema. Um espaço métrico XD é compacto se somente se é completo e totalmente limitado. Então, a nossa situação é esse conjunto aqui, ó, que é um espaço que está contido em Rn. Então a gente mostrou que esse cara contido aqui como subespaço desse espaço métrico, ele é completo e totalmente limitado, então a gente conclui que ele é compacto, tá bom? Então é isso. Esse é o fim do teorema de Ascoli, e aí, como consequência do teorema de Ascoli,
nós temos um corolário que diz o seguinte. Deixa eu voltar aqui. O corolário é: seja X espaço topológico compacto, tomamos Rnd com a métrica euclidiana ao quadrado, são as hipóteses que a gente tem no teorema de Ascoli, né? Pego o conjunto de funções contínuas definidas de X até Rn com a métrica uniforme, mesmas hipóteses do teorema de Ascoli. Então, F vai estar contido nesse conjunto, F contido nesse conjunto é compacto se somente se é fechado. Então, para concluir que ele é compacto, agora eu vou dizer se ele é fechado, limitado em relação à métrica do sup, a métrica ρ, e equicontínuo em relação à métrica d. Então, de fato, são resultados. Esse resultado ele vai sair meio que imediatamente do teorema de Ascoli. Por quê? Primeiro, se F for compacto, ele é fechado e limitado em relação a isso aqui, porque isso aqui é um espaço métrico. Então, sendo ele compacto, dentro desse espaço métrico, ele vai ser fechado e limitado. Além disso, ele é equicontínuo pelo teorema de Ascoli. É exatamente isso que ele fala, né? Então, F compacto, F vai ser equicontínuo. Na verdade, é assim, né? O que o teorema de Ascoli fala? F sendo, o fecho de F sendo compacto, então o fecho de F vai ser equicontínuo. E aqui a gente está usando F compacto, então F é equicontínuo. Mas por que eu posso concluir direto de F? Porque F aqui é fechado, né? Aqui, ó. Então aqui, ó. Se ele é compacto, ele é fechado e limitado. Então F é fechado. Se ele é fechado, então vai ser equicontínuo pelo teorema de Ascoli. A volta. Então, F é fechado, né? Agora a volta, estou concluindo, ó. Primeiro, eu usei que se ele é compacto, é fechado e limitado. Agora eu vou usar a volta. A volta já diz, ó, F é fechado, limitado em relação à métrica do sup e equicontínuo. Então ele tem que ser compacto. Então, se ele é fechado, F é igual a F barra. Então, sendo limitado, a gente sabe que limitado implica limitado ponto a ponto. Agora, sendo limitado ponto a ponto e sendo equicontínuo, que é mais uma das hipóteses que a gente tem, o teorema de Ascoli, a volta, garante que o F, então, é compacto. Tá bom? E assim a gente termina esse corolário e termina a aula 15.